Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais uma aula do projeto Volta ao Mundo, projeto que ensina a geografia de maneira diferenciada, aí, tomando outros caminhos através da cultura dos países especialmente. E hoje a gente vai falar sobre os Estados Unidos, um país muito grande, muito rico e com uma cultura também muito importante que influencia várias outras culturas. Então nesse projeto é essencial a gente falar dos Estados Unidos, porque é um país que tem um poder muito grande de influenciar, especialmente culturalmente, outros países. Então vamos começar. A gente começa nos Estados Unidos, vamos falar um pouco sobre o território dos Estados Unidos, tá pessoal? O território dos Estados Unidos ele é muito grande, é um dos maiores países do mundo, tá? Ele está atrás somente em tamanho territorial da Rússia, do Canadá e da China. É o quarto maior país do mundo, tá, gente? E os Estados Unidos é composto por 50 estados, isso mesmo, 50 estados. Perto de outros países aí, como o Brasil, por exemplo, que tem 27 estados mais o Distrito Federal, os Estados Unidos possuem 50 estados. E é interessante a política dos Estados Unidos, ela é bem diferenciada, por quê? Porque a gente tem uma Constituição forte nos Estados Unidos, mas que não detém todas as leis, como a brasileira, por exemplo. Aí cada estado detém a sua Constituição. E assim a gente tem leis mais específicas. Então, por exemplo, a maioridade para dirigir em cada estado é diferente. Tem estados que são 16 anos, tem estados que são 18 anos. A questão das penas de morte também. Em alguns estados existem penas de morte, outros não existem. Então é bem diferenciado isso, certo? Bom, vamos falar um pouco então sobre a história dos Estados Unidos, tá? Para a gente poder entender os Estados Unidos hoje, é necessário que a gente entenda a história dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, na verdade, eram as 13 colônias britânicas na América, tá? Eram 13 colônias ali na parte mais leste do território que hoje são os Estados Unidos, na América do Norte, e eram compostos por 13 colônias, certo? Então, como eu já falei para vocês, a colonização é inglesa e ela era bem separada, bem diferente. O sul do norte, tá? Então, o sul, os estados da Virgínia, da Carolina do Norte, da Carolina do Sul e da Geórgia, tinham um tipo de colonização bem parecido com a colonização que teve no Brasil, tá? Era uma colônia de exploração, onde você tinha grandes fazendas que produziam um gênero de exportação, no caso o algodão. Então a Virgínia, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul e a Geórgia produziram muito algodão para as grandes empresas de tecelagem da Inglaterra, tá? E no regime do plantation, né, que são grandes propriedades rurais, monocultoras, que tem um tipo só de produção, utilizando mão de obra escrava para exportação, certo? Desse produto, desse algodão. Por outro lado, as colônias mais do norte, Maryland, Delaware, Pensilvânia, Nova Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire e Nova York, eram colônias de povoamento, que a gente fala. Como é que é essa colônia de povoamento? Foram ingleses, puritanos, que saíram lá da Inglaterra, perseguidos religiosamente, tá? E que foram ali para poder se estabelecer nesses locais e gerar riqueza para esses locais, certo? A principal atividade que eles faziam ali na época colonial é o comércio, certo? Eles eram grandes comerciantes, enriqueceram muito, inclusive vendendo escravos para o Caribe, para as Antilhas, que a gente fala, onde era produzida uma grande quantidade de cana-de-açúcar. Mas eles comercializavam muito, certo? O grande eixo da atividade americana ali do norte, na época colonial, era, na verdade, o comércio e até o comércio de escravos, tá? E isso vai gerar uma certa independência dessa parte do norte com relação à Inglaterra, muito antes da independência dos Estados Unidos. A Inglaterra meio que não ligava para eles assim, porque eles queriam, na verdade, o algodão que vinha dos estados do sul. E aí o que aconteceu? Nesses estados onde a gente tinha um comércio muito forte,
eles se desenvolveram muito e passaram a não querer mais ser dominados pela Inglaterra. E aí começaram um movimento de independência que culminou com a independência dos Estados Unidos no dia 4 de julho de 1776, tá? Antes ainda da independência do Brasil. E logo após aí a independência dos Estados Unidos, os interesses entre o pessoal que plantava algodão no sul e o pessoal que comercializava no norte era muito diferente. Isso fez com que o país entrasse numa guerra, que é a chamada Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana, que durou entre 1861 a 1865. No caso, o norte foi o vencedor dessa guerra, e aí passou a administrar o território americano de acordo com seus interesses, e aí os Estados Unidos começaram uma grande expansão do seu território, anexando territórios que eram pertencentes anteriormente à França, à Inglaterra e principalmente ao México, lá na costa oeste, do outro lado dos Estados Unidos, certo? Então, pessoal, os Estados Unidos eles sempre tiveram uma política externa muito forte, desde esse tempo da colonização. E é isso que eu queria destacar com vocês no próximo slide. O próximo slide, pessoal, está falando aqui sobre o grande poder que os Estados Unidos têm, certo? Esse poder é de diversas maneiras, como vocês podem ver aqui nesse slide. Então a gente tem o poder do dinheiro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje eles são a principal potência econômica do mundo. É o país onde você tem o maior número de sede das transnacionais, aquelas empresas que atuam no mundo inteiro. E por isso eles têm um poder econômico muito forte, tá? Tanto que a moeda deles, o dólar, é a moeda corrente para qualquer transação de comércio internacional. Por quê? Porque é a moeda do país mais forte, certo? Por outro lado, eles vão acabar dominando os países. Por outro lado, gente, se o país não aceita essa dominação econômica dos Estados Unidos, eles partem para a guerra. Exatamente isso, eles vão partir para a guerra. Por quê? Porque eles têm o maior exército do mundo, as maiores forças armadas do mundo. E isso dá para eles um poder muito forte. Nenhum país do mundo é capaz de rivalizar com os Estados Unidos nesse quesito, tá? Eles têm as maiores forças armadas do planeta, o maior número de soldados, de equipamentos e também o maior financiamento militar. Eles são um país que mais investe em armas militares e inovações tecnológicas militares. Grande parte das inovações tecnológicas que nós utilizamos hoje tiveram início nos exércitos dos Estados Unidos, tá? E eles têm tropa pelo mundo inteiro. Tem bases americanas nos 5 continentes, várias bases. Pra vocês terem uma ideia, se os Estados Unidos quiserem, eles organizam uma invasão a qualquer outro país do mundo em 48 horas. Tá? É um poder muito forte. Então, tá aí 2 características da dominação dos Estados Unidos. A primeira, o dinheiro, que eles são a nação econômica, a nação de maior economia do mundo, e a dominação militar, que eles possuem o maior exército do mundo. Ninguém é capaz de bater os Estados Unidos nessas 2 áreas, certo? No próximo slide, pessoal, nós vamos falar um pouco da composição da população americana. Por quê? Porque assim como todos os países da América, pessoal, você tem vários elementos dentro elementos étnicos aí dentro da população americana. Os Estados Unidos são um país basicamente de imigrantes. Por quê? Desde os primeiros ingleses que chegaram ao território dos Estados Unidos, todos eles são migrantes, certo? Os únicos que não são migrantes são os índios, representados por essa foto aqui de um índio Cherokee, certo? Mas você tem o grupo dos negros, que vieram para trabalhar nas lavouras, primeiramente lá do algodão, que eu falei anteriormente. Você tem asiáticos, muitos deles, certo? Você tem europeus, representados por essa menina ruivinha aqui, e elementos também latino-americanos, principalmente mexicanos, representados pela foto dessa família. Então os Estados Unidos têm todo esse caldeirão cultural aí. E é interessante a gente notar o quê? Que ao contrário do Brasil, por exemplo, onde a gente tem uma miscigenação muito forte, ou seja, os países que vieram para o Brasil, eles acabaram
se misturando, essas diferentes etnias. Aqui no Brasil isso ocorre, mas lá nos Estados Unidos não. Eles formaram etnias quase que separadas umas das outras, uma segregação muito forte, tá? Então você tem, por exemplo, o bairro dos latino-americanos, o bairro dos negros, o bairro dos asiáticos, o bairro dos brancos nas cidades norte-americanas, tá? Então o elemento migrante é muito forte na cultura americana, certo? E até, como eu já falei, na organização das cidades, isso é muito importante. E o único grupo que não tem muito nos Estados Unidos são justamente aqueles primeiros habitantes, que são os índios. Os índios norte-americanos foram exterminados. Hoje em dia não restam 3% da quantidade total de índios que existiam quando os primeiros ingleses chegaram nos Estados Unidos. Tá? A população foi exterminada dos índios em busca desses territórios que eles têm hoje. Certo? Então, essa é a composição da população norte-americana. Uma população de imigrantes, que continua recebendo imigrantes, certo? Especialmente latino-americanos, mas que esses elementos étnicos que não se misturam, são segregados, certo? Aqui nesse próximo slide a gente vai falar sobre um outro poder norte-americano muito forte, que é o poder do consumo, certo? A economia norte-americana, ela é pautada no consumo, certo? No consumo interno. Eles têm essa economia muito forte porque a população norte-americana consome muito, tá? Pra vocês terem uma ideia, o americano médio consome 7 vezes mais do que um africano, certo? Tanto em comida, quanto em roupas, quanto em eletroeletrônicos, o americano ele consome demais. Existe toda uma indústria nos Estados Unidos para poder estimular esse consumo, certo? Então, a gente sabe hoje que isso tem efeitos muito fortes, especialmente na área ambiental. Por quê? Porque para você poder produzir todos esses produtos que os norte-americanos consomem, a gente precisa de muito recurso natural. E isso gera uma pressão muito forte sobre as reservas desses recursos naturais. Tanto que os norte-americanos, eles estão procurando recursos naturais agora fora do seu território. Para quê? Porque eles já exploraram todos os seus recursos lá, ou grande parte deles, e muitos eles têm que buscar em outros países. É isso que eles estão fazendo, certo? Mas é muito forte essa cultura consumista nos Estados Unidos, ok? O próximo slide aqui vai falar sobre uma característica interessante aqui da cultura norte-americana, que são os esportes, tá? Os americanos, eles levam muito a sério a questão esportiva, ok? Tanto que é também uma grande indústria norte-americana o esporte. Você tem uma cultura esporte muito grande na sociedade norte-americana, certo? Tanto que você tem esportes quase que são exclusivos dos Estados Unidos, como o futebol americano, como o hóquei no gelo, como o beisebol. São esportes norte-americanos que levam multidões aos estádios e que são praticados lá praticamente no mundo inteiro, tá? O beisebol, por exemplo, é um esporte muito norte-americano, faz parte da cultura norte-americana desde os tempos da independência, quase. Também tem a Liga de Basquete norte-americana, que ela é muito importante. Os principais jogadores do mundo são dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vencem todas as Olimpíadas no basquete desde 1992, para vocês terem uma ideia. E também a relação dos Estados Unidos com o esporte olímpico é muito forte, como a gente viu aí nas Olimpíadas do mês passado, aqui no Brasil. Eles são disparados o primeiro no quadro de medalhas. Por quê? Também os Estados Unidos eles levam a questão do esporte muito a sério. Desde as escolas o esporte é praticado de uma maneira muito séria. As universidades estimulam muito o desenvolvimento esportivo. Eles investem milhões de dólares nos atletas, em tecnologia, na parte nutricional,
para que esses atletas norte-americanos sejam os melhores do planeta disparadamente, certo? E por último, e não menos importante, nós temos também a parte da gastronomia dos Estados Unidos. Uma gastronomia que, por causa dessa indústria cultural muito forte, de uma indústria cultural, de uma manipulação cultural muito forte, essa indústria atingiu o mundo inteiro, essa indústria norte-americana do principalmente fast food, né? Nós vemos aqui um bolo de carne, que é o prato de mesa, assim, de refeição em casa preferido dos norte-americanos, certo? Também tem a questão do café dos Estados Unidos, ali representado por aquele prato que tem um prato cheio de panqueca com bacon, ovo, manteiga. O café dos norte-americanos é muito pesadão, assim, muito forte nutricionalmente falando, muito gorduroso. E nas refeições normais, os americanos se alimentam basicamente de fast food, certo? De hambúrguer com batata frita, de hot dog e milkshakes e refrigerantes, tudo isso ligado também a uma forte indústria de venda dessas mercadorias, certo? Aí você tem também a influência cultural dos Estados Unidos levando isso para o mundo todo, certo? E também, para poder terminar aqui a nossa aula, vamos falar sobre a indústria cultural norte-americana, muito forte. O mundo inteiro consome produtos culturais feitos nos Estados Unidos, principalmente através do cinema e da música. E o que acontece? Através dessa produção cultural muito forte, através do cinema, através das músicas, através das séries, o que acaba acontecendo? Os valores da sociedade americana, inclusive aquele valor consumista que a gente viu alguns slides atrás, isso passa para o mundo todo, isso acaba influenciando o mundo todo. Tá? Então, é outra forma de dominação dos Estados Unidos, essa dominação cultural. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu e-mail que eu disponibilizei para vocês. E obrigado pela audiência.